canal é patrocinado por La Gisela, moda com propósito, na qual o objetivo é vestir o maior número de mulheres, independente de idade, estilo ou biotipo. Todos os tamanhos e muita variedade, com muito bom gosto para você, mulher. Hello, meus alquimistas, como vocês estão? Começamos aqui mais um episódio do Alquimia Videocast. Para quem não me conhece, sou Ellen Lourenço. Seja muito bem-vindo a esse episódio, no qual eu estou com um convidado aqui. Diria que, eu não vou falar meio que um conterrâneo, porque não é da minha cidade natal, mas é do estado de São Paulo. E para mim é uma honra te receber. Principalmente para falar sobre um assunto que eu acho que, assim, tenho certeza absoluta, que é importante para você que respira, para você que fala, para você que acorda, para você que dorme. Isso. Exatamente, respirou, esse assunto é para você, fica, porque eu tenho certeza que o nosso convidado, que é o Alex Andrade, ele que é terapeuta especialista em saúde mental, gente. Então, imagina o que nós vamos falar hoje, né? Mentor e especialista também em relacionamento. E superações. Superação. Gente, eu acho que esse episódio é pra mim. Como eu tô do lado de cá, a gente assiste depois. Mas vamos lá aprender com esse ser humaninho. Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente, poder compartilhar e contribuir com o seu conhecimento. Para nós é uma honra. Como quem nos assiste já sabe, o que eu sei eu ensino, o que eu não sei eu aprendo. E hoje eu quero aprender muito com você. E pra gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse, de onde que você é, se tem filho, papagaio, periquito, se é casado, se é solteiro. Conta pra nós aí esse início. Ellen, muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar com você aqui. Tenho certeza que vai ser fantástico o nosso momento. Né? Eu amo falar sobre relacionamento. Na realidade, eu amo falar sobre o amor. Para mim, o amor é o sentido da vida. Toda vez que a gente... um ser humano que deixa de amar, ele deixa de existir. É verdade. Ele não consegue viver de fato a existência. Já dizia Santo Agostinho, ele falava o seguinte, que o amor ele deve ser não só experimentado, mas deve ser aprofundado a cada dia. E Santo Agostinho, quando ele menciona isso, ele está falando que o amor não é superficial como muitos vivem hoje nos relacionamentos. Verdade. Então, tenho certeza que vai ser muito bom desse momento. Bem, como eu falei, me chamo Alex Andrade, sou terapeuta. Na realidade, minha formação é muito ampla. Sou formado em teologia, fiz uma especialização em filosofia, aí fiz uma pós-graduação em psicologia e neurociência, né, psicologia comportamental, fiz psicanálise junguiana, também me formei, fiz a certificação do Dr. Ítalo Marcilli, que é um dos maiores psiquiatras do Brasil na área de terapia. Eu sou diplomata civil pela Universidade de Boston, que é uma universidade onde trabalha com desenvolvimento e o cuidado humano. E o cuidado humano sempre esteve dentro de mim porque veio da minha origem, veio da minha mãe. A minha mãe, ela teve momentos difíceis da vida dela, onde ela precisou se superar. E mesmo com toda a sua dor, ela sempre olhou para o outro, para ver o bem-estar do outro. E eu me recordo desde muito pequeno, minha mãe me pegando pela mão, me pegando pelo braço e vamos ajudar as pessoas. Então eu sempre vi a minha mãe sentando e procurando entender as pessoas, tentando compreender a dor das pessoas. E minha mãe não era uma especialista, minha mãe era apenas alguém que amava de verdade, que olhava para o outro e queria ajudar de alguma forma. Eu sou divorciado, né? Tenho 2 filhos, tenho o Murilo e a Rebeca, e tenho corrido o Brasil, atendo em Sorocaba, atendo como terapeuta para o Brasil todo, inclusive nos Estados Unidos, Europa, por videochamada, né? Hoje o online está muito forte, e estou aqui visitando meu amigo, o Juliano, um amigão do coração, e eu estou aqui passando os dias aqui com ele, e tem sido maravilhoso. E para mim é um privilégio estar aqui no Alquimia, junto legal. Com a Ellen. Eu sei não, hein, gente? Tem chamado aí, viu? Que aí a pessoa fala que trabalha com relacionamento, vai lá, já dá um stalkeado, fala, meu Deus, é minha dor, tá? Não que eu tenha dificuldade, mas é que tem dentro desse mundo, e eu quero trazer isso, aproveitar a oportunidade de ter um especialista aqui, para falar sobre como a gente lida com as relações, porque eu escuto muitas pessoas falar assim, minha irmã, por exemplo, você é casada com o seu trabalho, você é casada com o papai, você, né, e aí não se abre para as relações, e principalmente nas questões também, porque quando a gente fala de relacionamento, né, e você me corrige, nós vamos falar sobre isso, não é só sobre ter alguém,
É sobre como a gente se comporta perante uma pessoa, uma outra pessoa, acredito eu. Então, eu acho que antes mesmo da gente trazer e aproveitar principalmente o conteúdo do Alex, eu gostaria de conhecer mais um pouquinho o Alex, no sentido de que, igual você falou que é de Sorocaba, você nasceu lá. Sim. E quando entrou literalmente assim a terapia como uma profissão, no sentido de você tomar uma decisão de servir nesse segmento, assim, porque a gente sabe que quando lá na infância, com a minha mãe, começou a despertar, plantou aquela sementinha, tal, aí você começa a estudar. Conta essa linha do tempo para nós, porque a gente sabe que ela é de trás, né? Aquele famoso, o que você vai ser quando crescer? Ah, eu vou ser terapeuta. Acho que ninguém nasce para ser terapeuta. Exatamente. Acontece, né? Mas a realidade é que ele veio oriundo da minha primeira formação. A teologia, eu tinha princípio no coração, né? No início, lá atrás, eu queria ser padre. Olha! E aí depois eu falei, não é isso não. Aí eu quero ter filhos Mas a visão da teologia, a visão do cuidado, do conhecer o transcendente, conhecer a Deus e depois conhecer o próximo, isso me despertou. A teologia me despertou muito em olhar não um olhar empático. Até depois a gente pode falar sobre empatia. Eu tenho um problema sério com essa palavra. As pessoas andam pedindo muita empatia, mas tem muito mais dor nessa questão de pedir empatia Mas esse é um assunto para depois, talvez, tá? Não vamos esquecer, anota aí. Mas quando eu comecei a estudar teologia, eu comecei a olhar para o ser humano de uma maneira diferente. Eu comecei a entender coisas que depois eu vi também na certificação, em alguns trabalhos humanitários que eu fiz. Aprender a olhar para o outro ser humano como um ser único. A partir do momento que a gente entende e a gente olha para o outro a partir não daquilo que a gente vê, o lado de fora, mas a gente vê as dores, os medos, as imperfeições, entende que aquele ser humano tem uma historicidade que nem sempre a gente conhece. E essa historicidade muitas vezes é uma historicidade de dor. A gente sabe que hoje muitas pessoas que têm vivido uma ansiedade patológica, têm vivido uma depressão maior, ou simplesmente nuances de depressão, muitas vezes não é da circunstância, não é o momento que ela está vivendo. Tem muito mais raiz de dor, de medo, que faz com que a pessoa viva de uma maneira disfuncional hoje, a dor da história dela, e isso me encantou. Então, quando eu estava na teologia, estudando teologia, me despertei para um outro trabalho, que é o trabalho humanitário. Do trabalho humanitário, eu fiz trabalho no Haiti, fiz na Rússia. Inclusive, nós temos um programa de alimentação no Haiti que atende cerca de 250 crianças desde o ano de 2012. Né? Eu fui antes... esse programa começou em 2012, mas eu estou no Haiti desde 2008, antes do terremoto, que houve lá, que morreram quase 500 mil pessoas, né? Então, esse olhar para a pessoa, olhar para o ser como ser único, desde a teologia me despertou através da antropologia, que foi uma das matérias, a olhar para o ser humano de uma maneira única. Só que eu via um olhar muito viesado em relação somente na questão teológica. Eu falei, tem uma dor. Existe um padrão de comportamento que a pessoa repete, que ela vem de uma maneira automática, que está escravizando ela hoje e ela não consegue compreender. Então por que eu não estudar? E eu comecei a me fazer perguntas. Eu falei, mas por que ser humano age assim? Por que a pessoa dá tal resposta? E foi aí que naquele momento eu me encantei, eu me envolvi dentro desse processo terapêutico. Comecei a estudar a linha junguiana, né, que de Carl Jung. Jung, para mim, é um dos maiores psicanalistas. Ele era um psiquiatra, né, porém ele tinha uma profundidade de olhar para o ser humano de uma maneira muito singular. E diferente de Freud, que eu gosto de Freud, mas Freud tem algumas coisas que para mim eu deixo de lado, mas Jung ele é meio que completo. Aí depois disso eu fiz uma especialização em logoterapia com Viktor Frankl. Viktor Frankl ele olha para o ser humano de uma única forma, de uma forma abrangente, não só como um ser único, mas com um ser que tem um propósito e ele não descobriu esse propósito. Então, o segredo do homem, o segredo do terapeuta é descobrir, através das dores, dos medos, o propósito dessa pessoa.
Eu gosto de enxergar que o terapeuta nada mais é do que um guia dentro ou em cima, né, de um labirinto, onde a pessoa está perdida de um lado para o outro. E o terapeuta, ele tem aquela visão de entender como a pessoa pode sair daquilo, como entrar naquele mundo. Nós temos a ferramenta para entrar naquele mundo. Então, tudo isso começou a me fascinar. É óbvio, né, que quando a gente fala de estudo, de comportamento, isso requer muitos anos de estudo. A gente vê hoje muitas pessoas falando tanta besteira. Hoje, infelizmente, é triste, tá? Tem muita gente pegando no telefone e falando sobre amor e sendo o maior guru do amor. Falando de amor com muita especialidade, mas ele tá baseado na dor dele e o viés dele é dor. Ele tá falando de um recalque, de um medo, de uma traição, e aí então ele não fala de comportamento. E quando a gente fala da questão de entender o ser humano, é você entender o porquê ele ama, do jeito que ele ama, o porquê ele não consegue amar, o porquê ele não consegue continuar, o porquê os relacionamentos dele são frustrados, porquê os relacionamentos sempre terminam do mesmo jeito, porquê a mulher sempre afirma, tem o dedo podre. Será que é dedo podre? Não é dedo podre, é um comportamento equivocado. Exatamente. Então tudo isso foi me fascinando ao ponto que eu falei, não vou parar de estudar, e não parei. Isso já tem cerca do quê? Quase 18 anos que eu estudo, e a cada dia, para onde eu vou, estou buscando sempre os melhores para me aprofundar, para entender, para compreender, e de alguma forma eu entendo como parte da minha missão, amenizar a dor do outro. Viktor Frankl, ele fala isso. Viktor Frankl, ele fala, não existe um outro propósito maior no ser humano do que aliviar a dor do seu próximo. E isso para mim é lindo, isso me encanta, isso me traz sentido para a vida. Top. Me fala uma coisa, eu vou descascar o Alex agora, gente. Porque assim, o que eu vejo, um pouco da minha verdade, né, o meu conhecimento. Quando a gente fala do desenvolvimento e do autodesenvolvimento, que a gente vê terapeutas e tal, a gente sempre vê muitos cases de pessoas que viraram terapeutas porque viveram uma experiência de dor. Isso aconteceu com você? Com certeza. Conta um pouquinho pra nós, porque assim, hoje a gente olha, 18 anos, tal, iniciou jovem, a sementinha foi plantada desde a infância e tal, mas a gente sabe que cada vez que você foi se apaixonando e afunilando essa profissão, e hoje entende que você se especializou na saúde mental e nos relacionamentos, aonde que o Alex estava? Porque uma coisa é a gente olhar isso de forma externa, né? Uma coisa é de fora para dentro, outra coisa é de dentro para fora. Exato. Eu queria o de dentro para fora do Alex. Eu posso dizer para você o seguinte, que eu casei muito novo, casei com 19 anos. A mãe dos meus 2 filhos, né? Uma única mulher. É uma mulher que é amiga minha até hoje, uma mulher que eu respeito muito, né? Tenho um carinho muito especial por ela, nós somos amigos, eu posso dizer que somos amigos. Mas foram 20 anos casado, 4 de namoro, eu tinha 14 anos, ela tinha 15, e nós começamos, foi tudo primeiro com ela. E a gente viveu um momento maravilhoso, foi assim um momento... Só que com o passar do tempo, nós tentamos de todas as formas. A gente chegou, foi terapia, a gente foi para os encontros da igreja, a gente fez tudo que você possa imaginar para tentar resgatar. Eu tinha no meu coração a seguinte certeza: eu vou tentar de todas as formas, e isso nós dois conversamos, nós vamos tentar de todas as formas, ao ponto de um dia a gente olhar para trás, a gente não descartar uma possibilidade, falar, poxa, mas nós descartamos aquela possibilidade, nós deixamos de tentar. Então nós descartamos todos, nós fizemos. Eu não acredito que o amor morre. Eu também acho que não. E aí, você, Jé, que tá assistindo? O amor, muitas vezes, ele é enfraquecido por falta da manutenção. Às vezes ele adormece, né? Então, quando isso aconteceu, nós entendemos que era para cada um de um lado, e nesse ponto eu tava, sabe, aquele terapeuta que achou legal, pô, perfeito, tudo maravilhoso, mas faltava uma experiência na pele. E falar sobre relacionamento, ser especialista de relacionamento, nem sempre significa que a gente é perito na vida da gente. Eu sou um profissional de relacionamentos e eu sou casada há 30 anos e estou feliz. Não faz sentido, né? Pois é, porque as experiências vêm na diversidade. Exatamente. Os grandes autores, tanto de psiquiatria, os históricos, os estoicos diziam isso, que a maior experiência ela vem pela dor.
A experiência da alegria é legal, a gente tem, mas a maior experiência, a bagagem, porque a dor, ela é pedagógica. A dor, ela nos ensina, a dor, ela nos... E depois desse relacionamento que eu tive 3 relacionamentos que literalmente me destruíram. Me destruíram. Eu tô rindo, mas tá. Me destruíram, mas me destruíram em que sentido? Eu entrei de corpo e alma. Eu entrei com a minha verdade. Eu entrei com toda a minha sinceridade. E eu me deparei em cada um desses intervalos terminando depressivo. Olha terminando ansioso, terminando mal. E eu falei, tem algo errado com tudo isso. E foi nesses momentos que o ápice da busca em começar a olhar, porque eu me perguntava, eu falei, poxa, mas eu estou atendendo centenas de pessoas. Quantos casamentos foram restaurados? Quantas pessoas estão vivendo hoje uma vida incrível? Por que não comigo? Olha, que interessante. Por que não comigo? Porque essa pergunta sempre fica. Uma coisa é a gente ter a compreensão da dor, quando a gente olha do estado patológico, da questão muitas vezes psicopatológica, a nível que se transformou, não só de uma dor que veio de traumas de infância, de toda aquela coisa, mas que é tão presente. Eu posso dizer que a minha infância foi uma infância difícil, né? Eu passei por momentos difíceis, mas eu corrigi isso dentro do meu casamento, desse tempo de casamento, desses praticamente 24 anos. E o que eu conhecia de casamento era aquilo. A minha primeira namorada, a minha primeira ficante, minha primeira transa, foi tudo com ela. Entendeu? E de repente, nós dois nos vimos num vazio existencial de buscar sentido, de tentar compreender. E aí aconteceu isso. E eu vejo que foi nesses levantes de dores que eu, de fato, me tornei um especialista. Hoje vamos falar sobre ansiedade, depressão. Eu sento com todo respeito, sem orgulho, né? Tal. Eu sento com qualquer psiquiatra e digo cara a cara. Eu falo cara a cara e trago termos. Por quê? Porque não só eu estudei isso, mas eu vivi isso na minha vida. Eu superei isso na minha vida. Eu posso dizer que eu passei por momentos de ansiedade aguda, onde eu me vi assim, sem saída. Eu passei por momentos de depressão, de emagrecer, ao ponto de falar, de não ter sentido. Sabe, de não... Porque eu entendo que a depressão, ela nada mais é do que um relacionamento abusivo com a gente mesmo. As pessoas muitas vezes falam, estou vivendo um relacionamento abusivo, a pessoa é abusiva, a pessoa é tóxica, isso e aquilo. A depressão é um relacionamento abusivo conosco mesmo. A gente não consegue se curar. A gente sabe que está mal, a gente vai protelando, vai procrastinando, porque não tem força muitas vezes, não busca ajuda de um terapeuta, não vai buscar ajuda médica, para de repente tem que ser estabilizado com um medicamento, sim. Não dá para fugir. Tem casos que eu chego pro paciente que eu estou atendendo ali e falo, olha, até aqui nós fomos, a partir de agora você precisa, vou te indicar um psiquiatra da minha confiança, um neurologista, nós vamos entrar com medicamento para poder estabilizar, para que você possa fazer e ter a terapia ter um pouco mais de sentido para a tua vida, porque caso contrário não vai ter. Você está tão desequilibrado emocionalmente que você não consegue. Então eu acredito, sabe, Eli, que foi todo esse momento de dor, esse momento que eu passei em relação a sentimento de abandono, de pai, que eu passei por um momento muito terrível na minha infância, algumas coisas que foram terríveis, que foi gerando em mim a necessidade e o olhar de entender a dor do outro. Entender que o outro, aquilo que dói em mim, talvez não doa em você. Talvez aquilo que para mim é empecilho e é difícil, talvez você tire de letra e fale, nossa Alex, mas eu vivo. Talvez aquilo que você está passando hoje, se a gente entrar num processo de terapia, você abrir, eu podia pensar, poxa, mas isso é fácil resolver, mas você vive. Tem todo um enredo e um storytelling, tem um contexto por trás da sua dor. Sim. E o desafio do terapeuta é não só encontrar a raiz dessa dor, né? A maioria dos pacientes que eu recebo lá hoje, o grande problema é a dependência emocional. E você sabe que a dependência emocional não é o problema.
A dependência emocional não é problema. Até porque existem 2 pontos que eu quero deixar claro a respeito disso. Primeiro, a dependência emocional ela é sadia, como a ansiedade, no seu estado normal. A ansiedade é o que me move a sair da cama e fazer o que tem que fazer, ganhar meu dia. Tem sempre os 2 lados, né? A ansiedade psicopatológica, patológica, doentia, aí ela vai me travar, ela vai me gerar medo. A dependência emocional, de alguma forma, ela é necessária. Fala pra mim, ela e eu, um relacionamento, ou seja lá com quem for, você com o seu... né, e você tem, imagine, você tá entregando e nada do outro lado. É óbvio. Venha a nós, vosso reino, a gente fica esperando. E é óbvio que, de alguma forma, dentro de um relacionamento, a gente espera do outro. Sim, então, é uma troca, né? É uma certa dependência. Eu dependo de um carinho, eu dependo de um cuidado, eu dependo de uma palavra. Por mais que das 5 linguagens do amor, você se identifique com alguma delas, eu preciso compreender qual é a sua linguagem do amor. Você precisa compreender a minha, para que a gente possa ter essa sinergia e poder falar... Sim, nós nos amamos da nossa maneira, cada um se entende, mas a gente troca isso, a gente tem essa reciprocidade. Então a dependência não é o problema. E quando a dependência ela é patológica, ela também não é o problema. Porque a dependência patológica ela é apenas o sintoma de uma doença. É igual quando uma pessoa está com febre. O problema não é a febre. É o que está causando, né? É o que está causando a febre. O problema não é a dependência, mas é o que está causando. O que está causando? A falta do autoconhecimento. Porque quando eu sei quem eu sou, eu não olho para o outro como alguém elevado a mim, ao ponto de que eu estou sempre olhando para ele, me diminuindo como pessoa e colocando ele num patamar que ninguém deveria estar. Porque no relacionamento é isso, é igualdade. Então, a dependência em si... ela não é o problema. O problema é aquilo que tem causado. E quando você vai estudar, você vai a fundo num processo terapêutico, você vai ver que essa pessoa passou por um processo de, muitas vezes, de abandono, de trauma, de medo, de falta de referência, de abuso, de maus tratos, que fez com que essa pessoa fosse insegura. Qualquer pessoa que entregue para ela um pouco a mais, ela fala, puxa, que coisa maravilhosa. Só que eu não posso perder isso que eu nunca tive. Se eu perder isso que eu nunca tive, acaba a minha vida. Aí o dependente emocional que ele faz, ele entra com impulsividade, compulsividade, entra até mesmo num processo de depressão, né? Muitos entram, até inclusive eu estava falando, fiz aí alguns stories falando sobre o transtorno de personalidade borderline, que é um dos vilão dos relacionamentos. O transtorno de personalidade borderline é o vilão do relacionamento. E o que seria isso? O transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade que... O que é o princípio? O que é um transtorno de personalidade? Narcisista, bipolar, seja lá o Tô que feliz, for. tô triste, hoje eu tô bem, amanhã eu tô mal. A gente olha dessa maneira a bipolaridade. Mas ela tem um agravante muito maior. O transtorno de personalidade é a maneira que eu enxergo o mundo. Exemplo, quando você tá falando com um narcisista, você que tá me ouvindo aqui, que tá lá tendo relacionamento com um cara abusador, um cara ruim, um cara que te maltrata, um cara que nem sempre foi assim. Quando ele chegou na sua vida, ele te dava carinho, ele te deu amor e fez amor com você como ninguém fez. Ele deu tudo pra você, ele cuidou de você, ele te elevou num lugar que você nunca viveu e de repente ele começa a tirar. Ele tira, vai tirando, ao ponto de deixar você tão acabada e destruída que você fala, meu, o que acontece comigo? Mas uma das coisas que a gente precisa entender é, de um lado nós encontramos um narcisista, na outra ponta a gente encontra uma outra pessoa, que é o dependente emocional, que é o quê? Uma pessoa que não se conhece. A pessoa que não se conhece, ela cria na cabeça dela a fantasia de que aquele é o homem ideal. Só que ela não tem a percepção de analisar não aquilo que o cara fala, não aquilo que ele age, mas sabe, as entrelinhas, e ler as entrelinhas. E ler entrelinhas eu gosto de deixar um exemplo clássico. Se quer conhecer uma pessoa, não ouça o que ela fala e nem o que ela faz. Observe com quem ela anda. Veja os amigos dela. Porque nós somos, antropologicamente falando, nós somos seres em tribos. O que é tribo? Eu só ando com alguém que eu comungo. Isso é verdade. Eu só ando com alguém que eu tenho a mesma mentalidade.
Eu não vou andar com alguém que é totalmente fora de mim. Então, a pessoa pode falar, o narcisista entra no relacionamento. Ah, você é linda, maravilhosa, eu quero casar, eu quero isso, quero aquilo. É o mesmo cara que começa assim até ter o que quer, que é o sexo, e depois ele vaza. E a mulher fica lá esperando, poxa, mas ele não ligou, ele não falou, isso e aquilo, e toda aquela história que a gente está cansado de saber. Mas essa mulher, ela só está aceitando isso porque ela não se conhece. O narcisista, em contrapartida, que é o transtorno de personalidade, o que que é? Ele enxerga o mundo dessa maneira. O transtorno de personalidade, ele não é... É diferente da ansiedade, da depressão, que a pessoa ela é acometida disso. O transtorno de personalidade, grande parte é genética e grande parte é historicidade. É a maneira disfuncional a qual ela foi criada. Então ela foi criada de uma maneira disfuncional. É o filho que foi paparicado pelo pai a vida inteira, pela mãe, recebendo tudo na boquinha. Esse cara, ele vai crescer, esse menino vai crescer, entendendo que todo mundo tem que servir ele. Que todo mundo tem que fazer o que ele quer. E aí, quando ele encontra numa idade de adolescente, jovem e depois na idade adulta, ele acredita que essa mulher tem que servir ele como a mãe dele servia. E aí está o erro. Então, esse transtorno de personalidade, ele é criado na linha do tempo da vida dessa pessoa. Há tanto tempo eu atendo, nunca alguém bateu na minha porta e falou, viu, olha, já vi gente falando, eu tô com ansiedade, depressão, fui diagnosticado bipolar, tal, por um psiquiatra, mas nunca nenhum narcisista bateu na porta e viu, eu sou narcisista e eu preciso me tratar. Por quê? Porque ele acredita que ele é assim, que a vida é assim, que as pessoas têm que servir ele. É inconsciente, né? É inconsciente. Do mesmo ele modo. Não sabe o que ele está fazendo por falta de autoconhecimento. Sim. E quem aceita o comportamento também não sabe o que está recebendo por falta de autoconhecimento, acredito eu. Sim. Do mesmo modo que é inconsciente, ele recebeu isso de uma maneira inconsciente, mas ele vê que a sociedade é diferente. Ele tem a percepção intelecta, né, do intelecto, que o homem, dentro de um processo moral, o homem tem que ficar com uma mulher. Não com 200 mulheres. Não com várias mulheres. Que ele não tem que enganar. Que ele não tem que mentir. É engraçado você falar isso, porque assim, realmente, se a gente for olhar dentro do comportamento inconsciente, né? Vamos falar do comportamento inconsciente para facilitar os abençoados aí que acham que isso é certo, né? Porque não existe o certo e o errado, mas existe aquilo que você crê, aquilo que você acredita, aquilo que você tem de referência. Mas em falar em justificar os comportamentos no sentido de que na minha casa eu vi o meu pai trair a minha mãe, então meu acesso de informação é normal e é comum trair. E aí talvez ele leve esse comportamento para as relações dele. Então subentende aqui que com toda essa explicação que você deu, que quando você tem o autoconhecimento, independente das informações que foram te dadas na infância, e independente da criação de pai e mãe e a referência que você tem sobre eles, você começa a entender de uma forma consciente o comportamento como ele tem que ser. Exatamente. Como ele tem que ser ajustado. E aí isso faz realmente a pessoa conseguir ter mais sucesso, não só nas relações, mas eu acho que em tudo, né? E eu acho que esse é o ponto. Isso, existe uma definição de Jung, ele diz o seguinte, que 93% da nossa psique, daquilo que somos, é inconsciente. Sim. Somente 7% é consciente. Imagina, né? Ou seja, aquilo que a gente carrega é muito maior Muito como maior. história do que aquilo que a gente está situado. Um exemplo. Você me ouve aqui de uma maneira consciente. Mas toda a construção de resposta que você me dá... é inconsciente. É inconsciente. É com base lá no meu... Exatamente. da barriga da mamãe, né? É barriga da mamãe, é a faculdade, são as Tudo. pessoas com que você estudou, os livros que você leu. Isso foi construindo quem é a Ellen. Sim. Então, a gente... por isso que quando a gente faz uso das faculdades mentais, quando a gente faz uso do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, o primeiro ponto que acontece com esse ser humano, ele começa a questionar as suas ações, os seus pensamentos, as suas atitudes. Sim. Ele começa a falar, mas por que eu ajo desse jeito? Por que eu faço com isso? Por que eu faço isso com as mulheres e machuca? No caso do transtornado, né, de narciso, né? Por que eu olho para as mulheres dessa maneira? Aí voltando, borderline. O que é o borderline? O borderline, ele é o oposto.
O borderline é aquele que dá amor, que ama, que cuida, que protege, que faz, que Sufoca. sufoca. O cara dá um pouquinho de amor e ela para tentar, ou ele para tentar compensar e fazer com que seja recíproco. Ele entrega muito, ele tem muita intensidade. Aí é o quê? A gente vê também, grande parte, que dentro do DSM vai deixar claro que esse transtorno de personalidade borderline, grande parte, ela tem a ver com a historicidade, parte genética, mas tem a ver com a historicidade, que é a mesma coisa do que? A dependência emocional, que não é o problema a dependência, mas sim o fator do que? Traumas, dores e história da pessoa. Então elas convergem de uma maneira e as pessoas muitas vezes negligenciam isso. Sabe, Ellen, o que eu mais vejo que é preocupante, as pessoas negligenciam. E é tanto homem quanto mulher, né? Exatamente. É o ser humano num todo, né? Que tem essa bipolaridade, que tem essa inconsciência, esse comportamento inconsciente, né? Sim, porque existe uma máxima na mente dos homens e das mulheres, tá? Que eu consigo salvar o outro. Existe uma síndrome de herói. A guerreira. Existe uma síndrome de que, poxa, ele A fez tudo errado, salvadora. ele fez tudo isso e aquilo, e agora eu vou salvar ele. Ninguém muda ninguém. A partir do momento em que eu não me posiciono, porque a mudança não é externa, a mudança é interna. A partir do momento em que eu não começo a me analisar e a olhar o meu comportamento e falar, viu, não é isso pra mim, não é isso que eu quero. E eu não começo a mudar a minha história, é a mesma coisa. Quantas mulheres estão hoje no relacionamento, tá lá, sofrendo, recebendo só um pouquinho, só um cuidadinho, o cara aparece só de final de semana, ou de final de semana o cara some, tá lá dia de semana, só quando lhe convém ele aparece, de repente ele desaparece, e ela fica lá mandando mensagem, vendo se ele tá online, vendo e mandando aqueles textão de WhatsApp, textão, e vasculhando os stories da vida, olhando o Instagram, e tá sofrendo com um cara que não tá entregando nada pra ela. E aí ela cria ainda na sua mente, por conta da dor, por conta dela ter perdido tanta gente que foi importante na vida dela ter ido embora, ela falou, eu não vou deixar esse cara embora. Eu vou lutar por ele. Só que a gente luta, eu gosto muito de pensar dessa maneira, sabe? Isso foi algo que o Dr. Ítalo Marcilli bateu muito. Ele falou o seguinte, a gente luta pelo casamento. A gente briga pelo casamento. A gente faz de tudo pro casamento dar certo. Mas relacionamento foi feito para acabar. Ou ele acaba se tornando um casamento, ou cada um para um lado. Namoro não é para ficar insistência, dando murro em ponta de faca. Uhum. Aquilo que não foi aprovado no namoro não vai ser aprovado e o casamento não vai mudar. Sabe, as pessoas têm, não, mas ele é assim hoje, quando casar ele vai mudar, quando ele ter um filho ele vai mudar. Não vai mudar. Porque não tem a ver com o estado, não tem a ver com o local, com a geografia, com o momento que ele está vivendo. Tem a ver com quem ele é e como ele enxerga a vida. E se esse homem enxerga a vida que ele só quer ser servido, ele vai ser... Enquanto ele tiver uma mulher que serve ele, perfeito. Qual o problema? O grande problema do narcisista. O narcisista ele tem um problema sério com troca de parceira. Ele não é fiel. Em todos os estudos clínicos, casos, não existe a história, não existe sequer o mito de um narcisista fiel. Todos traem. O cara que é manipulador, ele trai. Porque o narcisista, ele busca holofotes. Ele quer aprovação, né? Exatamente. Tá Aquela mulher aprovação. Que a partir do momento, enquanto tá entregando para ele tá lá, no bem bom, reclamando porque nunca é o suficiente e tal, mas... O dia que ela vacilou em entregar, a outra entregou, pronto. O olhar dele vira. Uhum. O olhar dele muda. O que vai parecer para ele interessante agora é aquela mulher. E assim vai. E ele vai trocando e vai fazendo. E chega uma hora em que ele já destruiu muita gente. Ele destruiu ele mesmo, né? Principalmente. Mas aí que entra
Até ele cair a ficha que ele tá E muitas vezes destruindo. não cai porque ele acredita que ele é assim, que as pessoas Esse têm que é o mundo servir. dele, né? É o mundo dele. É o mundo do transtornado. Mas eu acredito que a casa cai, uma hora a casa cai. Isso é certo. Eu vou na fé de que um dia a casa vai cair. Pois é. Mas é interessante você falar isso, eu queria voltar um pouquinho lá no sentido assim, porque realmente chega uma hora em que a gente, principalmente eu quero da sua experiência também, para mostrar para as pessoas o quão importante é a busca do autoconhecimento, sair dessa ambiência, sair desse relacionamento, seja ele narcisista ou não. Mas eu acho que trazer um pouquinho também da sua vivência, da sua experiência, quando você iniciou lá falando que viveu a experiência da depressão, viveu a experiência do divórcio e tal, e você já era terapeuta, né? Como foi para você? Porque a gente sabe que em muitos momentos na nossa vida a gente precisa largar tudo e olhar para si, né? No sentido de que não é mais sobre o outro, não é só eu como mãe, né? Não é mais sobre meus filhos, eu querer ser a galinha dos ovos, é sobre eu virar as costas e literalmente olhar para mim. Como foi esse processo para você, entendendo que tantas pessoas já te olhavam como uma referência no sentido de, olha, meu relacionamento tá uma bosta, preciso de ajuda, toda a depressão, tá tudo, a casa tá caindo e você, aqui também tá. Como foi isso? Então, na realidade eu vejo como uma grande cisão. Antes do divórcio, que foi há 6 anos, antes do divórcio, eu era literalmente um conselheiro. Eu era alguém que aconselhava. Alguém que estava junto porque eram as minhas experiências. Era aquilo que eu vivenciei. E vivenciei coisas maravilhosas. Não tinha... Esse é o problema. Ah, mas acabou porque tinha briga. Não tinha briga. Não tinha dedo na cara. Não tinha. Sabe? Então, ali naquele momento para trás, eu era conselheiro. Eu me tornei um terapeuta a partir do momento que eu tive que tratar a minha dor. Exatamente. A partir do momento que eu tive que tratar a minha dor, a partir dali eu tive que me especializar ainda mais. Eu tive que olhar para os estudos, eu tive que olhar para a minha vida, eu tive que olhar para tudo aquilo que fez sentido para mim, não deixar de fazer sentido, mas eu olhar como um aprendizado. E como eu falei, não existe lição maior do que a dor. Do que a dor. A gente muitas vezes ir para uma festa é maravilhoso. Mas o que a gente reflete sobre a vida? Mas vai num funeral. É verdade. Quando você vai no funeral, a primeira coisa que você pensa é, podia ser eu. Ou um dia eu vou estar aqui. Ali traz reflexão. Ali traz mudança de atitude. Quando você está dando uma vida toda torta, você fala, viu, eu vou chegar aqui. Mas quando tá na alegria, na festa, pô, você não para refletir nada. Você quer viver, entendeu? Então, esse é o grande problema hoje, sabe? Legal. Me fala uma coisa. Qual foi a inspiração que você teve? Isso, porque assim, eu acho que voltando um pouco, eu não sei, quero saber em quando que foi, pelos anos que você conta, eu acho que foi nessa fase que você fundou o Magic Beans. O meu inglês, né, gente? Calma, eu tô aprendendo. Mas me conta um pouquinho sobre isso, porque eu acredito que foi... Porque geralmente quando a gente vai para essas ações sociais e tal, vai muito também pela dor, né? Sim. Eu falo porque eu tenho um movimento de empreendedorismo feminino e nasceu de uma dor que eu tinha. Sim. Conta um pouquinho sobre isso para nós. Então, a Magic Beans, ela foi fundada pela April Cooper, que é uma texana, uma americana, amiga minha, e Kristen Lee, uma canadense, e o Paul, que é um haitiano. Eu estava no Haiti em 2008, andando de um lado para o outro, em cima de uma moto com mais 3, né? De um lado para o outro, não tem gente branca lá. Não tem. Ela é um país 100% negro, né? E aí, de repente, eu, no meio do nada, com 3 na moto, uma americana começou a dar a mão de longe, viu o branquela aqui suando, feito um porco, e começou a dar com a mão, e aí eu fui até ela, falei, viu, vamos ver o que é. Aí ela falou, olha, não, nós temos um trabalho, e só para entenderem o contexto, o Haiti é o 3º país mais pobre do mundo. É o país mais pobre das Américas. Então nós estamos falando de uma pobreza onde a renda per capita por ser vivo é de menos de 50 centavos de dólares por mês. Nossa. Ao ponto, para você ter ideia, as crianças comem bolacha de argila com gordura vegetal. Elas comem barro. Então, quando eu fui para ali em 2008, eu comecei um trabalho junto com alguns americanos de uma ONG,
né, chamada YWAM, que é nos Estados Unidos. E aí eu comecei com ele, 2 anos depois aconteceu o terremoto, eu estava lá, não no terremoto, eu estava já lá e voltei dias depois do terremoto, 10 dias depois do terremoto eu estava lá, nós ficamos por meses recolhendo corpos. Foi uma coisa assim, uma das coisas, das atrocidades que eu vi, presenciei e tive que superar. Foram meses para eu me superar, para eu conseguir dormir novamente. Eu vivi à base de medicamento. E aí, mas continuei. Aí no ano de 2012 aconteceu esse episódio. A gente estava num lugar muito remoto, tinha lá os americanos dando com a mão, e aí chegou ela e falou: olha, nós temos um orfanato aqui, a gente está numa dificuldade terrível, tô com um monte de crianças doentes, e vocês foram o único que passaram por moto, vocês não podem ir buscar um médico, que é do Médicos Sem Fronteira, que são parceiros nossos, que fica no vilarejo e tal. Aí eu desci para ver a ONG. Nossa. Aí eu vi 25 crianças que foram literalmente tiradas das ruas. Não é tirado porque o pai abandonou, não. Lá, o Haiti, principalmente nesses períodos, anos 60, 70, as mães tinham seus bebês, 4, 5 anos, davam um tapinha no bumbum delas e era normal. Em 2008, quando eu cheguei no Haiti, a gente encontrava nessas ruas imensas de estrada, criança andando sozinha. Não sabia quem era o pai, não sabia quem era a mãe. E esses americanos pegaram e recolheram elas. Recolheram 25 crianças. E foi que algumas delas estavam doentes, precisou de nós fomos. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, por que eu estou numa dimensão, num algo imenso com os americanos, que já estão aí há 20 anos no Haiti, sendo que eles estão começando, não tem jeito. E aí a americana olhou para mim, no primeiro dia olhou para mim e falou, você vai ser o nosso cofundador no Brasil. Olha que legal. Do nada, fez o convite em 2012. E eu, muito louco, tá bom, vamos. E aí eu comecei o Magic Beans Brasil. E aí, dali, de 2012 em diante, a gente comprou lugares, perfuramos mais de 20 poços de água, que água eles não tinham, né? A mesma água que em cima eles faziam, no lago, faziam as necessidades fisiológicas, embaixo eles pegavam e recolhiam para beber, para cozinhar. Então, a partir desse momento, eu comecei a me envolver, mas teve uma dor principal. Por quê? Essa dor principal porque num momento muito crítico da minha vida, até delicado, eu nunca falei isso em podcast nenhum, mas eu vou falar para você. Eita, nós, alquimia. Num momento muito triste e muito difícil da minha vida, minha mãe me teve com 16 anos. E minha mãe me abandonou, meu pai me abandonou, foi embora. Dizendo que hoje está superado, está curado isso, graças a Deus. Meu pai é um amor da minha vida, mas meu pai falou, não é filho meu, não quero, e foi embora. E isso eu era muito pequeno. E depois teve muitos momentos disfuncionais entre idas e vindas, e aí eu comecei aquele processo de sentimento de rejeição. E aí, aquela história que você falou, mas o fulano de tal, o pai fazia isso, como os filhos não iam fazer. Foi exatamente o que aconteceu. Quando eu vi tudo aquilo que eu sofri com o meu pai, a minha mãe, no estado de compensar, ela falou, eu vou ensinar você a ser diferente. Minha mãe me pegava e fazia, vamos juntar alimentos aqui para ajudar as pessoas da periferia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então minha mãe sempre me inseriu nesses trabalhos voluntários da igreja, para poder ajudar outras pessoas. E ali, desde muito pequeno, começou a me criar esse encanto de ajudar. Não só, por isso a ONG, por isso o ajudar pessoas, por isso esse olhar que eu abri falando para você. Esse olhar e entender que cada ser humano é único com seus acertos, seus erros, com as suas dores, com as suas paixões. Então foi nisso, foi numa dor de um sentimento de abandono que eu sofri durante muito tempo, que isso veio reverberar, que eu pensei que estava não a nível de liberar perdão para o meu pai, mas esse sentimento eu pensei que estava vencido em mim. O casamento acabou, entrei em 3 relacionamentos. O que eu reproduzi? Sentimento de abandono. Sentimento de abandono. E aí eu, nesses momentos, não fui o único, nunca um só é errado no relacionamento, né? Nunca. Tem uns amigos meus que se gabam, falam, você namorou 3 vezes e não deu certo. Eu falei, você ficou com 30 e não deu certo, o que adianta? Eu pelo menos tentei sério com 3.
E você ficou com 30 e tá ficando com cada dia mais. Qual a virtude nisso? Ai, cada um, né? Então, e aí foi nisso. E eu reproduzi, foi aí nesses momentos que eu falei, não, agora acabou isso na minha vida. E de fato acabou. Esses trabalhos sociais contribuem muito, né, para esse seu trabalho de terapia e Sim. ajudar outras pessoas, né? Essa é a principal base. Quando uma pessoa chega em processo terapêutico com dor existencial, a pessoa, eu me sinto isso, me sinto aquilo. Como parte da ferramenta você vai fazer começar um processo de trabalho voluntário no asilo dos velhinhos, com as crianças e câncer. Essa é a parte. A pessoa deixa de olhar para si. É verdade. Para olhar para o outro. Aí ela vai ver o quão bem ela está e que ela tá... Ela começa a ser mais grata, né? Exatamente. Então, Isso aconteceu comigo, é muito assim, quando eu comecei a empreender e tal, a gente sempre tinha dentro dos nossos grupos de mentores esse incentivo em ir em situações precárias para ser mais grato. E aí foi quando eu nunca tive essa empatia no sentido de... Eu não era do tipo que ajudava pobre, dava moedinha em semáforo, nunca, não era o meu perfil. Mas eu sempre achava que era fresco. Vai trabalhar, vai caçar um serviço, vai fazer alguma coisa. Eu sempre levava por esse lado, sabe? Até que um dia eu fui no lixão e vi as criancinhas assim, sabe? Falei assim, cara, isso é referência de vida deles. O que a gente pode fazer para contribuir realmente no sentido de fazer eles ter uma percepção diferente, porque essa é a referência de vida deles. Pois é. E aí eu passei a olhar a vida bem mais diferente do que geralmente eu olhava, com mais gratidão, com mais positividade, olhar principalmente na questão da minha busca de autoconhecimento, de me melhorar, ser uma pessoa melhor. Aí eu até brinco, eu tenho uma frase que eu sempre falo, quem assiste nossos episódios sabe, quer ajudar os pobres, deixa de ser um... Aí eu comecei, eu aprendi isso, que eu falei assim, quem aqui gosta de ajudar os pobres? Eu fui a primeira a levantar a mão, que eu já estava nessa vibe, ser a salvadora, ser a guerreira. Aí falou, quer ajudar o pobre? Deixa de ser um. Mas sabe que essa mentalidade que você falou, dessa mudança de compreensão, isso é amor próprio. Uhum. Amor próprio não é aquilo que as pessoas dizem, que esses terapeutas de meia pataca ficam falando. Você tem que se amar antes de amar o outro. Não sei o quê. Esse é um grande problema quando a gente entra diante de um terapeuta que pode ter estudado isso e aquilo, mas ele tem uma visão humanista, onde só olha o indivíduo, né? Tem um amor. Eu acho que tem que ser assim, o para mim, para quem mais. Mas aí que entra. A gente tem que entender o seguinte, amor próprio. O amor é um verbo. É uma ação. O amor ele só se torna real quando ele é entregue. Uma pessoa que ama a si mesmo, isso é egoísmo. Claro que então agora não vai conversar. Isso é egoísmo. Isso aí eu olhar mas aí se eu não me amo e amo o outro, não é egoísmo também? Não, porque você nunca vai conseguir amar o outro, porque amar o outro... Eu tenho que me amar primeiro. Porque amar o outro não é um sentimento, é uma decisão. O amor não é um sentimento. Quem disse que o amor isso é verdade, eu também acho. Tem pessoas que acreditam, o amor é um sentimento. Não, o amor não é sentimento. Tá, então vamos trocar. Tá. Tirar a palavra amor e colocar a palavra... Vamos nem colocar a palavra, mas vamos me servir, fazer por mim. Não, vamos dar um jeito de arrumar isso aqui, porque eu não quero sair daqui com dúvida, não. Mas assim, tudo bem. É porque assim, eu sou uma pessoa que eu sempre olho assim, primeiro eu. Porque até então, quando eu tava preocupada com o filho, com o marido, com o periquito, com o papagaio, com todo mundo, e eu não tava, foda-se pra mim, a minha vida tava uma merda. Quando eu peguei os holofotes, virei e comecei a olhar, falei, não, eu primeiro. Isso aqui pra mim primeiro, eu tô bem, tô respirando. Aí o outro, me explica isso, porque até então, e isso pra mim é amor próprio. Olha só, quando a gente fala de amor próprio, a gente tem que entender o seguinte, o amor próprio não significa eu querer tudo pra mim e do meu jeito. Toma! A gente, muitas vezes, acredita que... É dominância, né? Aí eu tô escrava do... E isso também é um transtorno. Meu pai, ó a sessão aqui ao vivo. Isso também é um transtorno. Quando eu olho e falo, eu quero... Por quê? Por que eu tenho que aceitar o bem dessa vida e não ficar com o ônus? Por que eu tenho que... Por que eu tenho dificuldade para entender que o ônus faz parte da minha maturidade, do meu crescimento? Por que não é mais fácil para você, Ellen, compreender que, de repente, tudo que você precisou passar em entregar primeiro, para depois você se enxergar? Faz sentido. Porque a partir do momento que você entrega ao outro, você se desfaz. O maior exemplo de amor, ele se desfez dele.
ele se despiu dele para amar o outro, Cristo. Verdade. Ele morreu na cruz por amor. Se ele tivesse amor próprio, eu falava, o quê? Não, eu não vou lá me pendurar. Só tem vagabundo, só tem gente que não presta, eu vou morrer por ele. Não, ele amou o outro. A expressão do verbo amar, e quando a gente fala do amor próprio, a gente não está falando do próprio eu. Acho que é um todo, né? O próprio é eu olhar para o outro e entender que eu me sacrifico pelo meu marido, pela minha esposa, pelos meus filhos. Algumas coisas eu vou me arrepender, algumas coisas eu vou me arrepender. Sim, se for parar para pensar, a gente sempre está se sacrificando, e aí quando a gente olha, o motivo maior é sempre o outro. Aí que entra, aí que tá o brilho do negócio. Aí esse que é o lindo do... Porque uma vez eu vou trazer aqui para você descascar mais. Uma vez eu escutei uma pessoa falando assim, igual eu sempre fiz, eu fui mãe muito jovem, né? Eu tenho 3, apesar de você estar vendo só a Bia, eu tenho 3 filhos. Fui mãe com 18 anos. E eu fui mãe muito jovem, casei muito jovem, só que também, eu lembro assim, e para mim é muito nítido no sentido de o quanto eu fazia em prol, pelos meus filhos, é o meu motivo, o meu maior motivo, tudo que eu faço na vida. Hoje eu busco prover, busco prosperar, trabalho um monte, faço um monte, aquele sacrifício, sabe? Põe aí, nós vamos carregar, vamos ser porque meus filhos merecem. Então, tudo que a gente faz... E aí foi onde eu comecei a perceber que, não, tudo bem, eu faço pelos meus filhos, mas também cuidado, porque eu preciso estar bem para chegar lá. E esse foi um dos pontos que eu comecei a buscar esse equilíbrio. Só que tudo que eu percebia que para mim era sacrifício fazer por amor a eles e por eles, uma vez uma pessoa falou para mim, Ellen, você ter ficado 5 anos longe dos seus filhos, você ter abrido mão, às vezes, de um tempo com eles, isso é amor. Que você se sacrificou por eles, para eles, e vem fazendo isso. Então, não fica se culpando o fato de você precisar fazer, que eu acho que é esse ônus. Precisar estar longe, precisar ser aquela mãe que está trabalhando e que vê o filho só à noite, aquela mãe que vai olhar para o filho e falar assim, a mamãe vai trabalhar, mas volta mais tarde. Porque isso é amor. E um psicólogo falou isso para mim. Agora eu quero que você contextualize essa história. Então, a realidade é essa mesmo. Você se arrepende de tudo que você fez? Jamais. Então, esse sacrifício é a maior prova de amor. Então, você estava amando. Aí, o que você estava deixando em você? O amor não é eu só olhar para mim. Tanto que no meu caso, né? Eu acho que no caso de muitas mulheres e homens também, mas o sacrifício em a gente realmente deixar eu deixei a minha juventude, eu deixei de fazer hoje, minha realidade hoje eu não faço um monte de coisa, não tenho um relacionamento, inclusive, porque eu sempre olho assim, cara, eu vou prover, eu vou construir para os meus filhos ter o que eu não tive. E eu sacrifico muito da minha vida, de muitas coisas que eu gostaria de estar fazendo, tendo esse olhar. Isso é amor próprio. O Marcelinho mesmo é o meu filho caçula. Ele mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Alguns já sabem, mas não é uma coisa que eu conto sempre. Eu me mudei para cá, devido toda uma história por trás. Mas eu escolhi deixar ele, porque eu sabia que eu não podia dar para ele o que eu sabia que lá ele ia ter com o pai e com a avó. E eu tô aproveitando esse tempo e essa oportunidade para construir algo para ele que eu sei que no futuro para ele vai ser bom. E o que me tranquiliza de todos os dias acordar e não ver o Marcelinho, tá com 10 anos, imagina uma mãe que vai fazer 2 anos que eu não vejo ele, só por videochamada. Mas o que me tranquiliza é o fato de que, cara, o preço é o sacrifício meu e dele para que um futuro ele realmente não sofra como eu sofri na minha infância por não ter tido as oportunidades que eu tive. Então eu olho isso por esse lado e acabo me tranquilizando. Falo, não, eu tô bem, ele tá feliz, ele tá saudável, ele tá comendo bem, tá vivendo bem. Ele vai passar e ele vai crescer e vai reconhecer como a Bia reconhece o tempo que também ela ficou longe de mim. Então eu olho muito por esse lado. Enfim. Então, mas aí que entra, esse é o brilho do negócio. Quando a gente fala do amor próprio, né? Entendi. E todo esse sacrifício faz parte, né? Faz parte do amor. O amor não é só benesse. É verdade. O amor, quando eu falar, eu tenho que me amar. O que você está querendo dizer? Que só coisas boas aconteçam com você? E faz jus até ao... eu quero mais amor. Então, você vai precisar viver um processo para ter esse amor, né? Pois é. Isso é legal, gostei. Uma das coisas... Me convenceu, realmente. Eu fico muito alucinado. Isso é vida real. Com alguns terapeutas, alguns psicólogos que sempre tá batendo... Quer maquiar, né? Você tem que ficar olhando para você tem que se cuidar, você tem que se amar primeiro, esquece os outros. Sabe o que ele tá fazendo? O meu primeiro... Você sabe o que ele tá fazendo? Só cortando você, mas sabe o que ele tá fazendo? Ele tá criando pessoas egoístas. Pessoas que não tá olhando nada mais do que o umbigo.
É verdade. Porque, na realidade, se você não ama... E acaba virando uma historinha, né? É a historinha que eu conto. Não, eu tô me amando, é amor próprio. Não, porque eu tenho que me olhar, porque tudo é eu. Mas isso tem uma outra percepção, né? Essa é uma visão. Quando a pessoa fala, não, eu estou me amando, ela tá falando o seguinte, eu sou tão chata que ninguém quer ficar comigo. Então eu ontem nos stories, hein? Eu tô me amando. Então eu já me amo, tá bom? Preciso vir, quero saber. Tá tudo não, certo, gente, entendeu? não é assim, não. É igual a empatia. Quando uma pessoa chega e fala, viu, você tem que ter... Tá, e qual é a solução? Me fala. O quê? Eu tô me amando, mas não é tanto assim, não, gente. Tô aberta pro amor, que negócio. A realidade, a abertura pro amor, a gente... precisa entender que é um processo. Primeiro, né? Eu preciso estar bem. Primeiro de tudo, eu preciso me conhecer. É interessante que quando uma pessoa ela começa a fazer uso das faculdades mentais, fazer uso do autoconhecimento, ao olhar do outro, ele é uma pessoa fria. Não, é frio relacionar com essa pessoa. Essa pessoa, ela é muito... Não, na realidade, a pessoa ela sabe aquilo que ela merece e ela não vai ficar... recebendo porcaria. Isso aí, eu Ela concordo. não vai ficar recebendo migalhinha, não. Eu vi até o vídeo lá, o vídeo que você me mandou. Achei o máximo aquilo. É bem aquilo mesmo. Explodiu com mais de 3 milhões de visualizações. Mas aquilo lá é aquilo. Realmente, assim. E eu acho que, assim, vamos falar um pouco da realidade, né? E para você que viaja muitos países, mas vamos falar da realidade brasileira. O quanto é difícil fazer as pessoas perceber esse tipo de comportamento de que, cara, realmente, eu me coloco um pouco nesse perfil no sentido de que eu sei o que eu quero, eu sei exatamente o que eu não quero, eu sei qual é o meu momento. Minha irmã sempre fala, você tem que se abrir mais para os relacionamentos, você tem que, já faz um tempo também que eu tô solteira, mas eu falo, cara, não é o meu momento, calma, eu tô me organizando, tô me preparando, porque eu sei o que eu quero e o que eu não quero, e isso para mim é claro. E realmente tem essa percepção de uma pessoa fria, uma pessoa que, né, não precisa de ajuda, tá toda bem resolvida, tá nananã, né? Passa esse ar de indisponibilidade, esse ar de, enfim, sei lá, de superioridade, né, de chata. É uma linha muito tênue, né? A gente tem que entender o seguinte, tem pessoas que muitas vezes ela usa de subterfúgio, dizer eu estou me preparando porque ela tá machucada. Né? Porque ela tá machucada. Se ela é uma pessoa, eu estou me preparando, mas estou aberta, porque se aparecer aquele cara, eu estou pronta. E que cara? O bonitão, bombadão. Não é bem isso. Pode ser bonitão, bombadão, mas que comungam dos mesmos valores. Sim. Eu costumo acreditar, e eu tenho isso como base de fé. Algumas pessoas falam, não, mas a química que une. Química não une porcaria nenhuma. Esse negócio deu química. Química é um conjunto de coisas, né? Então, assim, eu acho que é o nome que deram para um conjunto de qualidades em que você visa no parceiro. No mas a maioria das vezes que do fala... checklist ali, é uma pessoa com princípios, valores, entendeu? Mas a maioria das vezes que as pessoas falam a respeito de química, tá falando da questão sexual. Deu química, uma baboseira só isso. Mas é claro que dá química. Sim. Por mais que você ame, que você respeite. Aí tá aí, um homem bonitão de 2 metros de altura, de sunguinha, dançando pra você vai ver se dá química ou não dá. Se uma mulher toda linda, maravilhosa. Então, mas eu não me coloco nessa situação. Sim. Eu não me permito nessa situação. Por quê? Porque eu me conheço. Mas você é fraco e você é forte. Não é. Nós somos seres que nós somos visuais. Se a gente não começa a cuidar e é dos instintivo, detalhes... né? Principalmente a questão do masculino ali, de ser instinto, né? Deles, no sentido de sempre ver primeiro, para daí ver se vai... Então esse ato de se cuidar, de se blindar é muito importante. Precisa ter esse cuidado. Mas a química não une. O que eu acredito, de fato, o que une pessoas são propósitos. Sim. Propósito. Quando o casal sabe onde eles querem chegar. Quando eles sabem onde eles querem chegar, ninguém segura eles. Total. Mas quando um quer para um lado, outro não tem como. Aí não tem química. Um vai para um lado, outro vai para o outro, não tem química. Pode ter química até na cama, pode ter química em muito lugar, mas não vai chegar em lugar nenhum. É um problema, né? Vai chegar em dor só. Muitos buscam relação. Eu sabe como que eu defini uma vez medir o preparo do relacionamento. Eu não sei explicar, eu não sei pôr em palavras, mas eu vou, né? Eu não sei se você já ouviu falar, não sei se isso está na linguagem do amor, mas existe um tanque do amor. Não sei se você já ouviu falar do tanque do amor. Quando eu aprendi sobre o tanque do amor a primeira vez, foi onde eu comecei a cuidar do meu tanque do amor.
O que é o tanque do amor? Imagina que você tem um tanque, um balde, sei lá, uma vasilha, mas vamos para um tanque, né? Uma caixa d'água. E aí ali, esse tanque do amor, ele é cada vez que você recebe amor, seja do pai, da mãe, do irmão, do amigo, do colega, do namorado, do marido, esse tanque vai enchendo, né? E aí, quando você não tem muito esse recebimento amoroso, e principalmente na questão da linguagem, porque às vezes o jeito do pai amar não é o jeito que você recebe, entende o amor, esse tanque vai ficando vazio. E quando se trata, aí eu me coloco, né, eu como mulher lá, que tem um tanque do amor vazio, quando o rapaz chega, o homem chega, no sentido de encher o meu tanque do amor, se ele tá vazio, eu aceito qualquer coisa, porque tá vazio, eu tô escassa de amor. Então, qualquer coisinha que ele me dá, eu já vou ficar feliz, eu já vou querer aquilo para mim. E quando eu aprendi sobre o tanque do amor, foi onde eu comecei a literalmente entender, tanto na linguagem, a forma assim, como é o jeito da minha mãe me amar, é o jeito do meu pai me amar, é o jeito dos meus filhos me amar, é o jeito e aí eu comecei a ver essa percepção da forma de como as pessoas me amavam. E esse tanque começou a transbordar. A partir do momento que eu tenho um tanque cheio, transbordante de amor, eu não aceito qualquer coisa. E assim foi minha definição. E aí a gente começa a entender daquilo que a gente precisa se alimentar. Você sabe que isso daqui que eu estou fazendo é muito importante, o beber água. Os nossos rins trabalham com água. Quando a gente não bebe água, você sabe de onde os rins buscam água? Do corpo, né? Da urina. É. Ou seja, os nossos rins podem ter infecções, pode ter um monte de problema, porque não entra água, tem que sair água, e tem que vir para a água de algum lugar. Sim. E essa água vem da urina. É a mesma coisa, meu amor. Quando a gente não sabe no que se abastecer, a gente vai se abastecer de porcaria. Não, é verdade. De coisa que é nociva, de coisa que vai fazer mal. Coisas tóxicas. Coisas tóxicas, coisas disfuncionais. Se conheça, beba, se alimente. Sacie sua sede de conhecimento, saiba quem você é. Você vai estar tão nutrida que o seu rim vai trabalhar certinho. É verdade. Esteja tão bem que você, quando se deparar com alguém, você vai saber se o cara vale a pena ou não vale. Uhum. Mas se você não está bem, se você não está bebendo, não está se alimentando, não está fazendo nada, qualquer porcaria serve. Qualquer coisa E você vai dizer, nossa, foi um presente de Deus. Tem muita Era gente, pra né? ser, né? Era destino. Um monte de coisa. Eu acho que meio que num contexto geral, quais são os principais desafios que você encontra no seu trabalho como especialista em relacionamento? Olha, às vezes eu tenho vontade de pegar um porrete e arrebentar a cabeça das pessoas, né? Eita, que esse terapeuta é brabo, hein? Eu vou falar pra você, tem coisas... Sabe por quê? Porque você conversa com as pessoas. Eu tenho... hoje tá mais equilibrado, mas sempre foi um número muito maior de mulheres do que homens. Sempre foi um número muito mais expressivo, 90% de mulheres, 10% de homens. Hoje tá meio que equilibrado isso. Mas até porque eu fiz propositalmente, arrastei mais os homens para isso, tá? Mas o grande problema é que as pessoas, elas não se enxergam. A vida que elas têm vivido de uma maneira tão automática e aquela dor que ela carrega com ela, tão disfuncional, que está machucando tanto. A gente fala, a gente mostra, a gente traz, usa ferramentas, TCC, psicanálise, neurociência. Você começa, eu entendo que cada pessoa tem um tempo. Eu entendo que cada pessoa tem um momento para criar a maturidade, para desenvolver a maturidade e o autoconhecimento. Em setup terapêutico não existe julgamento. Existe uma análise onde eu relato o fato do que, se você compreender isso, o seu futuro vai ser diferente. Se você não conseguir assimilar isso, o seu futuro vai ser 10 vezes pior. E vai ser. Porque o ser humano, ele está em constante crescimento. Ou ele cresce para cima, ou ele cresce para baixo. Ou ele vai evoluir, ou ele vai diminuir, ele vai renegrir. Ele vai perder as percepções. Você percebe, uma pessoa que está com um problema de dependência, quando ela não trata, vai aumentando. Ah, mas não é uma dependência, Alex. Por quê? Ela passou por mais uma decepção. Então, é uma somatização. Que também é o transtorno, a somatização. É uma somatização de dores subsequentes que não foram tratadas. E aí, a pessoa vai chegando, ela passa de relacionamento para relacionamento. E aí ela não consegue. E aí você identifica. E uma das coisas que mais é
é esse alerta, essa maneira que eu mostro, essa tentativa de expor de que, e é o recado que eu poderia dar hoje para as pessoas que estão nos vendo, né? Que a pessoa precisa entender que em qualquer momento da sua vida, quando você vê que dentro do seu relacionamento, uma coisa é você ter dentro do teu relacionamento discussão, briga, isso faz parte. Todo relacionamento enfrenta esse tipo de coisa. O grande problema é quando essas brigas, elas se tornam em ofensas. É quando elas se tornam em agressões, em impulsividades. Escuta bem o que eu vou falar. Essa pessoa não vai mudar. Mas Alex, pelo amor de Deus, não vai mudar. Uma coisa é uma discussão, outra coisa é essa impulsividade de agressão, de briga, de fazer você se sentir um lixo. Porque quem ama, Tomás de Aquino diz que aquele que ama, ele eleva as boas coisas do seu parceiro. Se o seu parceiro tem boas coisas, tem detalhes, o papel desse parceiro é elevar e fazer com que esses valores se tornem cada vez maior. Agora, em relacionamentos onde as pessoas estão lá sofrendo e elas pegam e elas arrebentam, elas têm prazer de espizinhar, de humilhar, você não presta, você isso, você usar nomes, sabe? Então, esse tipo de coisa não vai mudar. Então tem que, mas Alex, mas eu tô sofrendo, como que eu vou vencer isso? Isso não é amor, minha querida. Isso é abstinência. Há uma grande diferença de amor e abstinência. Amor é quando você decide, respeitando algumas decisões da pessoa, respeitando a singularidade dela, mas você também entende que ela está dando o melhor dela e que ela tem alguns probleminhas, alguns defeitos de fábrica, como todo mundo. Mas você está ali, não são defeitos a nível moral, de virtudes. São chatices, imperfeições e tudo bem. Mas quando a pessoa ela tem um desvio de caráter, quando a pessoa ela faz questão de ser nociva, de te colocar para baixo, e você vive nisso, isso não é amor, isso é dependência, isso é abstinência. Eu gosto sempre de fazer essa comparação. O dependente químico, ele não ama a droga. Ele não ama a cocaína, a maconha, ele não ama isso. Ele ama a sensação que essas drogas produzem. Efeito, né? Aí, quando bate a abstinência, o cérebro dele registrou, a neurociência explica. O cérebro dele registrou o seguinte, você está ansioso. Uma vez você fumou maconha, resolveu. Vai lá de novo. Vai lá de novo. Ele vai, pega e fuma. Aí ele para. Aí bate o peso. Puxa, não deveria ter feito. Ele começa a ansiedade, o cérebro lembra. Você fez um negócio que ajudou. Então, esse ciclo vicioso se chama hábito ou vício. Uhum. Assim é no amor. Ou num relacionamento disfuncional. No amor, ele se torna um hábito, mas um hábito crescente, onde ambos crescem. Diferente do disfuncional, do relacionamento disfuncional, onde se tornou um vício, a sensação que ele me produz de amor, alegria, prazer, tesão, mas depois ele vai, briga, aí, que vontade. Isso funcionou, volta para ele lá. Liga para ele, manda textão para ele. Não importa se ele tá lá curtindo a mulherada no Instagram, não importa se ele tá apagando as mensagens de WhatsApp, não importa se ele tá trocando mensaginha com outras pessoas, tolera isso. E se você pedir para ver o celular dele, você não peça, porque ele vai falar que é particularidade. Ou seja, o amor tá em sair dessas relações. Exatamente. Exatamente. É você falar, eu não vou viver isso daí. E o grande problema é que essas pessoas acreditam que elas vão ficar só. É aquela coisa, quando a gente está num momento de dor, não dá a sensação de que parece que a dor é sem fim, que nunca vai acabar? Uhum. A dependência é a mesma coisa, aquele momento disfuncional de briga, onde você vê que aquele cara está indo embora, a sensação é parece que, puxa, mas se ele for embora, eu nunca mais vou ter alguém. Viu? É engano. Alguma dica que você daria para as pessoas que ajudaria elas a sair disso? Assim, é igual, eu acho que pequenas atitudes diárias que começam a fazer com que ela aos poucos consiga sair de uma situação dessa. Uma vez eu comecei a fazer um trabalho, há muito tempo atrás, para sair de realidades na qual eu não era feliz. Não vou falar de relacionamento porque eram fases mais voltadas ao negócio, eu já empreendia na época. E aí eu comecei a fazer lista do que eu não aguentava mais.
uma listinha, falando, não aguento mais isso, não aguento mais aquilo, e ao mesmo tempo uma lista do que eu queria e de desejos. E eu começava sempre a comparar e colocar na balança o que estava compensando ali, né? Isso aqui já não me compensa mais, porque eu perco mais do que eu ganho. E isso me ajudou muito. Teria alguma coisa que pudesse fazer com que essas pessoas conseguissem aos poucos? Lógico que terapia, autodesenvolvimento, a gente sabe, mas talvez alguma dica de uma percepção que diariamente ela consiga ir mais tender para um lado de buscar essa ajuda do que literalmente ficar nesse vício, como a droga, por exemplo. Então, quando a gente entende que isso é algo que vem enraizado na pessoa ao longo dos anos, a gente está falando que as coisas nunca é de um estralo de dedo. Não é de repente, né? Não é de repente. O de repente demora anos. De repente demora anos. De Exato. repente é construído, né? Mas uma coisa que eu gosto, e eu posso dizer que foi uma experiência que eu aprendi, que eu superei, foi as 3 orientações de Viktor Frankl. Viktor Frankl, esse psiquiatra, autor da logoterapia, ele diz o seguinte: para você vencer a dor de uma disfuncionalidade num relacionamento, em qualquer esfera, não só amorosa, para você entender o seu papel na qual você foi colocado na sociedade, você precisa entender 3 coisas. Primeiro, você precisa ter um amor. Ah, mas eu tenho amor, esse amor é disfuncional. Não. Você precisa ter um amor, você precisa ter algo que você sabe, que você, independente do tempo, você vai amar para sempre. A maioria das vezes é um filho. É uma mãe, um pai. É ter um amor. Porque uma pessoa que ela tem o foco, ela tem o olhar da decisão do amor, ela já olha diferente de 80% da humanidade. O segundo, aceitar o sofrimento inevitável. Como isso, Alex? Tem pessoas que negam o sofrimento. É verdade. Tem pessoas que ficam repulsando o sofrimento. Faz parte. E negar o sofrimento não vai te fazer superar a dor. Abraçar o sofrimento não é masoquismo. Concordo. Aceitar o sofrimento é olhar. Esse é o momento que eu estou vivendo. Que lição eu vou tirar disso? O que eu preciso aprender com isso? Porque se você sair dessa dor sem aprender nada, ela vai vir muito pior lá na frente. Então, eu estou vivendo um momento de dor. O que eu aprendo com ela? O que eu não vou mais fazer com isso? Então, agarre esse sofrimento. Viktor Frankl, ele usa esse termo. Agarre esse sofrimento e destrinche ele. Faça com que ele faça tão parte de você como faça parte da tua personalidade. Mas não uma personalidade de dor que foi como o trauma. Como o trauma. O trauma não é um acontecimento abrupto que nos acontece, que vem e que gera trauma. O trauma pode vir a qualquer momento, mas o grande problema para se criar o trauma não é as coisas que acontecem, mas aquilo que a gente permite que fique em nós. Então, o primeiro, tenha um amor. O segundo, aceite o sofrimento inevitável. E o terceiro, tenha um propósito, uma missão, que é o da crise existencial, como eu falei. Para de olhar para você. Ame alguém. Poxa, é a minha família. É o meu momento de olha que coisa fantástica esse tripé. Pô, acabei de sair de um relacionamento. Fica uma dica. Acabei de sair de um relacionamento. Difícil, complicado. 3 coisas para você fazer. Primeiro, foque em quem está com você. Ame com todas as forças com essa pessoa que te valorize. Segundo, não tente negar essa dor. Pare de ficar vasculhando as coisas para te machucar ainda mais. Aceita essa dor, abraça essa dor e vai para cima. Aprenda com ela para você não cometer. E o terceiro, quando você não se sentir mais nada, olhe ao seu redor. Coloque uma missão, coloque um propósito de servir alguém, de ajudar alguém. Você vai ver que você vai crescer como pessoa. Que não vai demorar anos, não. É meses. As pessoas vão olhar para você e vai falar: em quem ela se tornou? Que mulher que ela se tornou? Que homem se tornou essa pessoa? Mas foi através do quê? Das baladas, das doitadas, das curtição. Quem me dera. Fica aqui, fica ali. Não. Foi através da dor. Sim. O aceitar o sofrimento inevitável. Então, esse é o ápice que eu levei para minha vida. Top. Olhei para quem, de fato, eu tenho que amar. Entendi a minha dor. Estudei minha dor.
Top. Não só por causa do seu terapeuta, não. Verdade. Mas eu estudei aquilo que me machucava. E eu falei, eu nunca mais vou me colocar nessa situação. Eu fiz isso se tornar trilha neural, padrão comportamental na minha mente. E eu coloquei um propósito. Arrasou, meu pai amado. Eu acho que a gente já pode ir embora depois dessa. Alex, assim, e é bem isso, cara. Porque você falando, cara, eu vi literalmente a minha trajetória de vida ali, sabe? E realmente, quando eu me vi no fundo do poço, eu me agarrei no amor que eu tinha pelos meus filhos. E aquele amor, assim, se eu tô com eles, se eu não tô com eles, não importa. O importante é que eu amo eles e tudo que eu vou fazer a partir daqui é pelo esse amor que eu tenho por eles. E isso não é se amar? Nossa, gente, isso não tem preço, isso não tem preço. E quando você falou sobre realmente acolher essa dor, foi exatamente o que eu fiz na época, no sentido de que, cara, tá doendo, mas vamos aprender, vamos entender essa dor, vamos ver como eu me reajo a isso que está acontecendo, vamos aprender com tudo isso que está acontecendo. E eu literalmente abri os meus braços e falei, vem processo, vem dor, que eu quero aprender com você. Então eu recebi isso realmente, lógico que na época fiz vários processos de autodesenvolvimento, estava com pessoas, inclusive foi exatamente quando nasceu o nosso projeto do Realidade Feminina, que é um projeto que eu tenho hoje, praticamente meio que virou uma ONG, uma instituição que ajuda mulheres em estado de vulnerabilidade. E esse projeto nasceu praticamente nessa época. Por isso que pessoas olham para o nosso projeto e falam, gente, que projeto surreal, porque realmente foi um momento assim, ele nasceu de uma dor e nasceu de uma forma muito bonita no sentido que a gente não via a dor como um problema. Eu não via a dor para mim como um problema naquela época, eu via a dor como um aprendizado. Porque, como eu falei, ela se tornou parte da sua personalidade. Você fez e meio que até hoje, assim, porque quando eu passo os meus processos de dificuldade, eu falo para todas as pessoas que nos acompanham, observe-se observador, né? Presta atenção, o que está acontecendo, o que você está sentindo, o que você sente, como você vê, como a ambiência, tudo isso, sabe? E assim, é a sombra, né? Acolhe isso, porque a única forma que você tem de ver a luz né? O efeito ali, os dois lados. E isso foi muito legal. E a partir do momento que eu tracei um propósito de vida, que eu tracei, ele falei, cara, meu propósito é literalmente proporcionar para os meus filhos, compartilhar da minha dor, ser testemunho para outras pessoas de tudo que eu vivenciei, para que talvez outras mulheres, né, outras histórias não precisem passar por um processo de tanta dor. Então eu quero ser testemunho para essas pessoas. Aí hoje é o que é, gente. Hoje é o que é que vocês veem aí. Mas eu vou fazer uma muito pergunta para legal. você, que você vai reverberar isso durante um mês em você. Vamos ver. Quem pergunta, ganha. Durante um mês. Fala para mim, o que seria, ou quem seria, o que seria e quem seria a Ellen sem tudo esse amontoado de dores? Não seria nada. Eu não seria nada. E isso eu tenho muita clareza. Seria uma mulher, assim, sem experiência. Eu seria uma mulher vazia. O que faz oco. O que faz a grandiosidade do ser humano é aquilo que ele vê. Eu falo para as pessoas, gente, seja grato pelo pneu que furou. Seja grato pelo leite derramado. E eu sempre liderei minhas mentorias que na época eu dava, que os meus liderados vinham com caderninho de resultados. Eu falava, eu quero caderninho de fracasso. O que deu errado para isso aí dar certo? O que deu errado, falei, então você vai fazer o seguinte, você não vai anotar o que deu certo, você vai anotar o que deu errado, porque para dar certo alguma coisa tem que dar. E assim a gente encerra esse episódio. Então assim, Alex, muito obrigado, foi maravilhoso, foi literalmente assim, eu acho que a gente conseguiu cumprir a missão, que é transbordar, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, da nossa vivência. Eu fico muito feliz pela nossa conexão, ele que veio diretamente lá de São Paulo, gente. Então, muito obrigada, gratidão. Então, o que você precisar, tamo junto. Ellen, eu que agradeço, muito obrigado, foi maravilhoso. A gente vai conhecer deixar você, conhecer o seu trabalho, né, e
ter esse momento aqui foi... É sobre isso, né? Bom, é sobre transbordar. esse tipo de coisa, de conexão. A vida é isso. A vida não tem sentido se não houver conexão. Exatamente. E ficamos aqui, gente, com esse episódio incrível, maravilhoso e lógico, né, gente? Não preciso pedir, né? Se inscreve no canal, deixa seu like. Se você comentar, dar um print e colocar lá nos stories, aí eu vou morrer de amor. Então é isso. Beijo e até o próximo episódio.